Olá, pessoal. Hoje o tema é muito interessante muito para mim e eu acho que vai ajudar muita gente também. A gente vai tratar de ansiedade, como identificar e como vencer. É uma coisa que é uma doença silenciosa e muito importante para ser falada. A gente vai falar com o Dr. Rafael, ele vai nos ajudar muito com esse assunto. E particularmente é uma coisa que me interessa muito, porque eu já sofri da ansiedade. Olá, doutor Rafael, E aí, Rodrigo, tudo bem? tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo aceite do convite para a gente tratar sobre esse tema tão importante, né? Principalmente agora na quarentena, que é sobre a ansiedade, né? E eu queria começar fazendo a primeira pergunta, assim, inicial. É, quando que a ansiedade é normal e quando que ela vira patológica? Pô, grande pergunta, viu, Rodrigo? E eu te agradeço aí pela oportunidade de falar aqui, né? Poxa, é um grande prazer estar aqui, né? As pessoas realmente se perguntam, porque a ansiedade, Rodrigo, ela tem uma função no ser humano, né? A ansiedade, ela é um pouco parecida com o medo, né? Então, se eu estou preocupado com alguma coisa, eu consigo elaborar melhor a minha resposta àquilo lá, eu consigo reagir melhor a algum assunto. Agora, a ansiedade começa a ficar patológica quando a gente começa a ter consequências negativas. Então, por exemplo, a ansiedade começa a gerar consequências físicas, a pessoa tem o coração que fica disparado, tem um pouco de falta de ar, a ansiedade começa a impactar no sono da pessoa, a pessoa tem um impacto na concentração, né? Pô, atendi uma paciente essa semana e falou, olha, a ansiedade me paralisa, eu não consigo me concentrar, e eu preciso render, eu preciso focar. Então, quando começa a ter sintomas físicos ou quando começa a ter algum impacto, que a pessoa fala, por exemplo, olha, eu fico preocupado com uma coisa que eu não deveria me preocupar, e, e eu noto que já deu a preocupação, mas eu continuo preocupado com aquilo. Então isso também é um sinal de que a ansiedade está excessiva, né? E aí tem pessoas que ficam assim preocupadas excessivamente, por meses a fio, né? O que mostra que não é uma coisa situacional, não é uma ansiedade reacional, um momento da vida, né? Então, essas características físicas, o impacto no trabalho, o impacto no sono, são todas coisas que a gente leva em conta para a pessoa que tem esses impactos, ela precisa procurar um profissional, né? Porque para ver mesmo o que pode ser ajudado, se realmente merece um tratamento. A É, gente olha essas coisas. exatamente. Embora você tenha juntado, assim, já falado alguns sintomas, quais que são todos os sintomas que uma pessoa com ansiedade pode ter, assim, para quem não conhece? Isso é muito curioso, né? Porque a ansiedade, ela pode aparecer muitas vezes a pessoa ansiosa, ela procura não médico psiquiatra, não psicólogo, mas procura um médico clínico. Por quê? Ah, Porque a ansiedade ela aparece como uma dor de cabeça, mais aqui atrás, mais no fim do dia, mais quando a pessoa está tensa, que a gente chama de cefaleia tensional. Então, ela traciona toda a musculatura aqui do couro cabeludo que está interligada com a musculatura aqui do músculo trapézio, do pescoço. Então, a pessoa fica assim, isso aqui, então ela sente uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia tensional. Aí vai para o neurologista, por exemplo. Aí outro sintoma comum, a coisa da boca seca, né? Que a ansiedade envolve um aumento de uma descarga de adrenalina, né? A pessoa tem muita adrenalina no corpo, né? Então aí a boca fica seca, é toda uma reação, a mesma reação que a gente tem quando a gente está em algo ameaçador, né? Quando você é assaltado, é, em maior ou menor grau, ela vai acontecer na ansiedade. Então, pessoas têm o coração disparado, né? Procuram um cardiologista. Pessoas têm um pouco de falta de ar, às vezes acham que
que é por causa do Covid, né? Lógico, a pessoa tem falta de ar, tem que procurar um médico para fazer esse diferencial. Mas a pessoa tem a insônia e ela fala, pô, por que será que eu estou dormindo mal? Pô, eu não consigo dormir direito, acordo no meio da noite. É a ansiedade. Outro sintoma curioso, né? A pessoa tem queimação no estômago ou sente um pouco de náusea. Às vezes tem muita diarreia intercalada com o intestino preso, né? E às vezes tem esse problema, tudo bem, esse problema pode ser um problema separado, né? Mas quando melhora a ansiedade, melhora isso aí também. E muitas vezes a pessoa tem um problema no intestino, já vai pro gastro e não sabe que é emocional, né? Exatamente, exatamente. A pessoa fala, pô, não, eu tenho aqui um problema no estômago e não tem nada a ver, né? A pessoa está com um pouco de tremor. Por que eu tô com esse tremor e tal? Você viu alguma coisa no neurologista, tá muito estranho. Mas é um tremor de ansiedade também, que essa descarga de adrenalina, né, deixa a pessoa tremendo, boca seca, deixa o coração disparado. São vários sintomas aí. Eu até no meu lá um dos meus videozinhos eu coloco assim, né? 5 sintomas físicos, ansiedade que se parecem com doenças físicas, né? Aí eu comento lá, isso daí parece neurologia, mas não é. Parece problema pulmonar, mas não é. Então é bem interessante isso aí. É, é muito interessante. E nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, eu acho que propicia uma maior ansiedade na população, né? Como que a gente pode evitar essa ansiedade de modo geral, assim? Pois é, não, isso pegou as pessoas mesmo. Pegou as pessoas por vários motivos aí, né? A ansiedade, né? Uma das coisas que ajuda a diminuir a ansiedade é quando a gente compartilha as coisas, né? Então, a gente tem pessoas com quem em quem a gente confia, com quem a gente consegue compartilhar as coisas, a gente consegue processar melhor, né? Com as nossas preocupações, né? Tô com um problema aqui no trabalho e tal. Se eu tenho um amigo ao meu lado, eu falo assim, poxa, pô, tô com um problemão no trabalho, isso, aquilo. E a pessoa fala, ó, por que você não faz assim, por que você não faz assado? Pô, não se preocupa com isso. E a gente elabora. E para a gente elaborar sozinho é muito pior. E uma das coisas que eu vi que pessoas que fizeram se sentiram satisfeitas, né, é a coisa de fazer mais reuniões online, né? Digo, videochamada mesmo, até por Skype, no computador, Google Meets, né? A pessoa vê o outro, conversa. Eu ouvi falar, digo, pela quarentena, né? Eu ouvi falar de gente fazendo isso assim, tomando uma cerveja com os amigos online, assim, né? É uma coisa que ajuda também a espairecer. Não fica muito nas notícias, né, Rodrigo? Que isso aí, as notícias, elas se repetem, né? Eu acho que o pessoal cansou já um pouco das notícias, mas antes a gente estava com uma preocupação constante em cima disso daí, né? Não ficar muito ligado no Covid. Eu acho que tem muita gente ligada no Covid. É diferente de não tomar as precauções, né? Aqui no Sim. meu consultório, pô, a gente tem precauções de higienização, vários pacientes estão sendo atendidos online, então a gente evita, né? Evita que o paciente tenha que vir aqui, enfim. Mas só que uma coisa é a ocupação, né? Outra coisa é a preocupação. Então a gente toma as precauções, se ocupa, mas não se preocupa. Tomou e então poder fazer exercício físico é outra coisa que eu acho que também ajuda. Isso é uma coisa bacana. Ter uma rotina no dia a dia também, que com a quarentena existe uma flexibilização. Então, como é que faz um home office? Tem todas as dicas do home office e a pessoa tem que vestir roupa de trabalho, né? O ideal é isso aí, porque a pessoa veste a roupa de trabalho, né? Aquela história do hábito faz o monge, né? A pessoa se veste, isso tem um impacto psicológico, né? Pô, em tal horário, tal, eu tenho um horário certinho, eu me vesti, isso te ajuda a te preparar psicologicamente. Então, ter essa rotina, se preparar, deixar o quarto ou a sala que usa para o home office direitinho, todas essas coisas são importantes para estruturar o dia e ajuda também na saúde mental. Ah, sim, com certeza.
estabelecer uma rotina é, sem dúvida, muito importante, principalmente nesse período de quarentena, onde as pessoas de home office acabam dormindo muito tarde, né? Acordando mais tarde, tentar procurar fazer a rotina de antes, né? Sim, isso é um negócio que impacta bem. Eu acho que as pessoas. Aí, essa quarentena também mostrou pra gente como a gente precisa de gente, né? É, Como gente precisa de gente. Precisa de é, ter um ser humano, se abrir para falar. Eu tenho muitos pacientes que eu vejo sofreram muito, né? A pessoa, alguns que moram sozinhos tal, e isso daí puxa, impactou, né? A pessoa tinha toda aquela rede social no trabalho, isso daí tudo foi impactante, muito impactante. sim, com certeza, que nem você citou, procurar os amigos e familiares por aplicativos de vídeo, isso eu acredito que faça muito bem também, né? Estar conectado como se fosse pessoalmente. Uhum. E, Alguns e pacientes, desculpa, uns ah, pacientes que também têm até almoço de família. O cara, eu vi almoço, jantar de família, o cara abre o computador, tá jantando e tal. Não sei se você quer comentar sobre alguma pergunta aí, alguma ó, coisa. é exatamente isso que eu percebi aqui. Tem um comentário agora para falar da importância da respiração, que eu acho que é importante, né? É, Poxa, com certeza, bem lembrado, né? A gente tem no fundo, né? Qual que é a lógica, né, da respiração? Eu vou explicar primeiro a lógica para o pessoal. Então, quando a gente fica ansioso, o cérebro manda um, manda um estímulo que aumenta a nossa frequência respiratória, frequência cardíaca, tudo mais. E é junto com esse estímulo adrenérgico, né? É uma coisa só. A adrenalina aumenta a tua frequência cardíaca, deixa a tua boca seca, deixa a tua respiração ofegante, dá tremor. É o mesmo estímulo, né? Agora, a gente tem um jeito de frear um pouco o estímulo, porque se você for ver, a respiração a gente consegue controlar, a frequência cardíaca não. Mas quando a gente controla a nossa respiração de ansioso vai lá, o peito subindo e descendo, uma respiração rápida. Quando a gente consegue controlar essa respiração, como ela é sincronizada, de alguma forma, sincronizada com o coração, de tabela a gente controla a nossa frequência cardíaca e de tabela a gente dá uma freada né, nessa agitação aí do sistema adrenérgico. Por quê? O cérebro, quando a nossa frequência respiratória está alta, o cérebro lê assim, bom, ele está numa situação de risco, por isso ele está respirando bastante, ele precisa de energia, ele precisa estar atento, ele precisa estar alerta. Então, a respiração ofegante, ela estimula a ansiedade, que por sua vez estimula a respiração ofegante. Então, toda a ideia do exercício respiratório, que eu vou explicar qual que é a ideia, né? É você controlar, diminuir essa frequência respiratória. Então, eles variam entre si, né, nas modalidades, né, o jeitão do exercício respiratório, e você inspira e expira mais devagar. Então, a lógica deles é sempre diminuir a frequência respiratória. Tem um exercício mais simples que a pessoa só solta o ar, controla, né? Eu até ensino para os pacientes, falo, ó, controla o tempo que você expira. E a pessoa expirando, sei lá, em 5, 10 segundos a cada vez, ela consegue ela faz isso por alguns minutos, ela se sente mais tranquila. Outra forma é tentar respirar pelo abdômen, né? Estufando e estufando a barriga, né? Tentar fazer respiração abdominal, que aí a pessoa também consegue controlar e vai diminuindo a frequência respiratória vai ficando mais tranquila. exatamente. Eu até fixei aqui o comentário da Mônica, que disse que já foi parar no oxigênio por falta, fez todos os exames, não deu nada, e o médico falou que é ansiedade, né? Isso inclusive aconteceu comigo também. Uhum. É, Isso é bem
frequente, viu, Rodrigo? Isso é mais frequente do que a gente imagina, né? Pessoas jovens que vão para o pronto-socorro, isso é muito frequente. Elas vão com o coração disparado. Normalmente, os médicos mais experientes, os clínicos que já vêm, eles já falam, bom, a gente vai fazer os exames, lógico, para afastar que seja um problema maior, mas provavelmente essa pessoa tem um quadro ansioso aí, né? Um quadro ansioso que está aumentando essa frequência respiratória, a frequência cardíaca. A pessoa às vezes chega, no caso, quando a pessoa chega no pronto-socorro, muitas vezes a pessoa já está com uma crise de pânico, né? Que é É, uma, que é uma crise de ansiedade bem forte, né? Muito forte. exatamente, né? Tá muito ligado à crise de pânico, esse negócio de ir pro hospital achar que tá morrendo, não é? Com certeza. E na crise de pânico, né, a pessoa tem uma sensação de que ela está uma sensação de perda de controle, ou que vai ficar louco, ou que vai morrer, né? Tem isso vem na cabeça, né? E o que vem concomitantemente, né? No fundo, essa reação de pânico, né? Ela caberia numa situação muito limite, uma pessoa põe uma arma na sua cabeça e o corpo, a ideia dessa reação é você fica ofegante, você poder correr, você poder a reação luta ou fuga, né, que a gente chama, né, que é o coração dispara e tal, mas o que acontece é que na crise de pânico isso daí não tem um contexto, né, então a pessoa é uma ansiedade que vai se escalando e a pessoa tem a sensação horrível, né, algumas pessoas sentem que as coisas estão estranhas, é por isso que dá a sensação de que a pessoa está ficando louca, né, algumas pessoas, as pessoas têm tremores de extremidade fortes, né? Eu tive a oportunidade de atender muitos pacientes assim, né? Às vezes um colega chama do PS, olha, é um caso aqui e tal, que é ansiedade, né? Então, o paciente é o coração disparado, é extremamente desgastante, né? Falta de ar, coração disparado, o intestino desarranja, todos esses sintomas que a gente tinha comentado, mas um grau muito grande, né? Muito É, grande, muito penoso. exatamente. E, e o indivíduo, quando ele já foi no hospital, não era nada, aí ele é diagnosticado com ansiedade, né? Como que é o tratamento da pessoa que está com ansiedade? Ela deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, já inicia com tratamento de remédio? É. Então, o tratamento da ansiedade envolve muito a parte psicológica. E mas quando a ansiedade começa a ter muitas repercussões, muitos sintomas físicos, ajuda muito o medicamento. Por quê? Né? Eu até explico o ansioso ele quer evitar muito o medicamento, porque o ansioso tem medo do medicamento. É, o que acontece? Né? A psicoterapia é o grande lugar onde se desarma essa bomba da ansiedade, por assim dizer, né? Se mexe com questões da vida da pessoa e para ajudar a melhorar a ansiedade. Mas, quando a pessoa está muito ansiosa, por exemplo, chega ao ponto, já passou no pronto-socorro por ansiedade, a ansiedade dela é tão grande que a psicoterapia só não dá conta. A pessoa vai para a psicoterapia e o psicoterapeuta, o psicólogo vai ficar enxugando gelo, porque a pessoa está muito preocupada, muito tensa, o psicólogo vai tentando só acalmar, e o psicólogo não consegue acessar as vivências, não consegue entrar, não consegue se aprofundar na vida da pessoa. Então, o tratamento com medicamentos, tem os medicamentos modernos, tem medicamentos que não dão sono, que a pessoa tem qualidade de vida ótima, não tem risco de dependência, e a pessoa melhora bastante na ansiedade, melhora bastante. Não ficar vivendo com essas crises, né? Pô, o tratamento da ansiedade é muito bom, diminui o risco cardiovascular, né? Ficar com essas descargas adrenérgicas aí não é saudável, né? Diminui o risco cardiovascular, acho que é uma coisa bem interessante, vale muito a pena. Exatamente. E falando de remédios, eu sei que tem
como eu já tive e ainda tenho ansiedade, eu sei que tem um monte de linha de remédios diferentes, né? Antidepressivos, a questão dos calmantes, é, antipsicóticos, de modo geral, e remédios para dormir, eles causam dependência ou não? Muito, muito legal, até você fez uma pergunta bem ampla, né? É verdade, a gente tem o, que tipo de medicamento? A maior parte dos medicamentos usados pelo psiquiatra não tem o potencial de dependência, né? O que para ansiedade, o único medicamento usado para ansiedade que tem um potencial de dependência é o benzodiazepínico, né? Que é toda essa classe, Rivotril, Lexotan, né? Clonazepam, Alprazolam, é, toda essa classe de medicamento que tem receita controlada, receita azul e tarja preta. Então, esses medicamentos eles geram um alívio imediato e a pessoa usando eles por um tempo prolongado, coisa de 1 ano, 2, algumas pessoas podem realmente desenvolver dependência. Então, o uso tem que ser por um tempo mais curto, né? Embora é correto, né? Não está errado, né? Então, o uso dessas medicações, se for feito, tem que ser mais curto. Já, por exemplo, outras medicações, como você mencionou, né? Antipsicótico, né? Que foi usado inicialmente para esquizofrenia e por isso tem esse nome, mas a gente sabe que funciona para ansiedade, alguns quadros depressivos também melhora o sono, né? Então, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, todas essas medicações elas ajudam também ajudam no sono, ajudam a diminuir a ansiedade. Por vezes, eu uso também os antigos, né? Tem uma medicação muito antiga, eu brinco com os pacientes, pô, essa medicação trata soluço também, o paciente não ficar com medo, né? Então, tem medicações que são antipsicóticas, qual que é o tratamento? Se estiver com soluço incoercível e tal, você vai tomar as 3 gotas que eu dou para o paciente com ansiedade. É, então, medicação tranquila, né? Os antidepressivos, que eu acho que são os mais usados, né? Então, tratam até tensão pré-menstrual, a gente tem um nome mais técnico, né? Disforia pré-menstrual, mas tratam que muitos ginecologistas dão, né? Pela pessoa estar ter sintomas exacerbados, né? De muita ansiedade, de sintomas depressivos fortes na TPM. Então, são medicações que não causam dependência, né? Um antidepressivo também, mais de 90% assim, não causa nem sono, né? São medicações bem tranquilas, assim, né? E aí tem lá a pregabalina, que é uma outra, tem umas outras medicações aí, né? Pregabalina, o Ancitec, que são medicações que também não causam dependência, não tem muito a classe deles, é meio difícil de classificar aí, né? Mas são medicações também usadas e não causam dependência. Então é só o benzodiazepínico que tem esse potencial e se usado incorretamente, né? Um uso excessivo. Exatamente. Eu até fixei aqui o comentário que você já tinha citado, que a atividade ajuda muito, e aí a galera tá interagindo bastante, tá bem bacana. E, e Joia. aí, falando desse assunto de remédios, né? Eu vou até me arriscar aqui, você me disse se eu tô errado, mas eu acho que, pela minha vivência, não existe um remédio 100% eficaz para todo mundo. Cada um tem o seu. Então, por isso que demora até você achar o seu próprio antidepressivo e às vezes demora meses, a pessoa tem que ter paciência até tratar a ansiedade, até achar o que vai resolver. O que você Sem, acha? sem dúvida, né? O tratamento, né? Ele é feito. Isso tem uma. Eu tinha um colega mais velho, ele falava: olha, o nosso tratamento é um tratamento de boutique, porque realmente a gente não faz um atacado, né? A gente leva muito em conta, né, a circunstância da pessoa, né? Eu sento aqui, eu converso com o paciente, né? As primeiras consultas que eu tenho costumam durar 1 hora e meia, mais ou menos, né? Que eu entendo todo o contexto do paciente, né? E como você falou, né? Aí a gente vê a medicação específica dependendo da nuance do sintoma, né? Isso porque com o tempo também tem algumas coisas que a gente vai ganhando uma certa expertise, né? Um feeling, né? E como você falou, né? Às vezes uma medicação vai bem para um paciente, né? Um benzodiazepínico vai bem,
mas para outros não, um antipsicótico, vai lá, tive experiência aí recente, né? O paciente melhorou pra caramba com o antipsicótico, né? Ajudou pra E o, caramba e essa o que, ansiedade. e o que muita gente tem preconceito, né? Que fala é para esquizofrenia, mas usado em quantidade pequena é para ansiedade, né? Pode servir muito bem. Exatamente, tem a história do Ampliquitil, né? Só uma anedota aí, né? O Ampliquitil foi um remédio criado em 50, que hoje que pode ser usado para ansiedade, mas eles fizeram como anestésico, aí ele não funcionou. E naquela época lá, o pessoal falou, pô, meu, o que vai fazer com esse negócio aqui? Vamos tentar na esquizofrenia. Aí eles tentaram para esquizofrenia, melhorou um pouco. Aí eles tentaram para transtorno bipolar, ajudou também. Aí com o tempo, viram que o esquizofrênico ou bipolar que tomava melhorava do soluço. Aí começaram a tratar soluço também. Então, existem efeitos, né? As medicações em medicina, elas têm, às vezes, efeitos um pouco inesperados, né? Então, tem muita descoberta de eficácia dessa forma. Então, o antipsicótico, mas antipsicótico para esquizofrenia, não, mas em doses mais baixas, perfeitamente usado para náusea, por exemplo, olanzapina, né? Paciente oncológico com náusea, toma antipsicótico. Toma antipsicótico que melhora muito a náusea. É Olha, muito, muito é muito interessante. E até uma pergunta aqui do Emerson: os antidepressivos têm classes diferentes? Eu, só pela minha experiência, eu sei uma diferença, né? Dos aqueles clássicos da serotonina e também aqueles mais antigos do anafranil, né? sim, os É, tricíclicos, os é, tricíclicos, exatamente. Então, a imipramina são os medicamentos, os primeiros antidepressivos foram os tricíclicos, né, que você comentou. isso. Anafranil, tofranil, amitriptilina, que é o amitril, que os clínicos passam muito. Eles têm alguns benefícios, tem uns. Então, como você falou, né, o tratamento depende muito do médico estar muito atento, né, ao tipo de. Aos problemas do paciente, né? Porque, por exemplo, a amitriptilina ela é interessante para prevenir enxaqueca, é um remédio muito bom para dor, que é da classe dos tricíclicos. Então, os tricíclicos ajudam enxaqueca, ajudam uma série de coisas. Aí tem os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que é o Prozac, a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, né? A paroxetina. Então, são essas medicações. Aí tem alguns chamados atípicos, né? O Brintelix, que é um novo agora. Tem a mirtazapina, que é um medicamento que é bom para quem tem insônia. E tem alguns que são. Tem também os inibidores seletivos de captação da serotonina e noradrenalina. A gente está falando tudo de substância que conecta os neurônios, né, para o pessoal se situar. Né? Então, entre dois neurônios, tem algumas, a gente chama de neurotransmissor, algumas substâncias que fazem eles conversarem. Então, esse tipo de medicação como a venlafaxina, o Vinlift, né, ou a duloxetina, elas ajudam a ter uma maior comunicação. Então, é uma outra classe. Então, cada um tem várias classes e agora estão surgindo os agentes glutamatérgicos e gabaérgicos, que ainda não chegaram no Brasil. O glutamatérgico mais para depressão mesmo, não para ansiedade, né? Que é a tal da cetamina ou ketamina, que aí que é um anestésico que se percebeu que ajuda muito na depressão. E tem uma droga gabaérgica que saiu agora, que nos Estados Unidos aí tem muita pesquisa aí, parece uma coisa bem promissora aí. Tem uma ação num outro sistema lá, né, no cérebro. Ah, muito interessante. Tem uma pergunta do Emerson de anticonvulsante para ansiedade. É, eu já passei um período pela lírica, esse é anticonvulsante? A pregabalina é uma medicação anticonvulsivante, né, usada também em convulsão, mas fora a pregabalina é um medicamento eficaz para a ansiedade, né, é um medicamento que ajuda os pacientes com ansiedade, sem dúvida. Ajudam menos, aqueles outros têm
carbamazepina, divalproato, já não são tão bons, mas lírica, sem dúvida, é uma boa medicação e está totalmente indicada e não tem nada de errado, não, tá certo. Tá certo, que a pessoa já perguntou, tá certo, tomar uma lírica aí, pregabalina. Muito interessante. É, uma coisa que agora perguntaram também de remédios para dormir, para insônia, que Opa. acho que o grande conhecido, o Stilnox, né? Ele também. E tem estudos que causam dependência nele, né? Também. Muito boa a tua pergunta, né? O Stilnox, ou PATS, ou Zolpidem, né? São nomes diferentes aí. É um indutor de sono com ação GABAérgica. Se você for ver, ação GABAérgica, né? Esse tipo de ação está presente no álcool e no benzodiazepínico, né? Então, e provavelmente o motivo pelo álcool, pelo benzodiazepínico e pelo zolpidem, ou PATS, ou Stilnox, darem dependência, passa pelo sistema GABAérgico, do jeito que eles atuam ali. Então, agora, o Stilnox, se você for ver, as pessoas vão falar, mas causa dependência, não é receita azul. Então, lá no Hospital das Clínicas, né, tem uma amiga minha que é chefe do grupo de insônia, né? Então ela vê muita gente tomando Stilnox. Então ela lançou uma campanha para a gente notificar todos os casos de dependência que a gente encontrar lá no Hospital das Clínicas, de pacientes tomando o Stilnox, né, o Zolpidem, porque são muitos e a Anvisa colocou o Stilnox com receita controlada, mas não azul. Então tem graus, né, de controle das medicações, tem degraus. Então ela é da posição que eu comungo, né, que o Stilnox deveria ser receita azul, deveria ser uma medicação mais controlada. Eu já peguei casos de dependência grave de Stilnox. Então, aquela ideia do Stilnox mais benigna, ela está mais na cabeça dos clínicos do que dos psiquiatras. Os psiquiatras já estão um pouco, as pessoas que lidam mais no dia a dia com Zolpidem ou com Stilnox, né, a mesma coisa, elas estão mais alertas, né, estão mais preocupadas. Exatamente. É, e, e assim, é claro que é muito difícil controlar uma crise de ansiedade sem remédio, né? Sem um famoso tarja preta. Mas o que uma pessoa pode fazer se tem uma crise de ansiedade e não tem um remédio dessa classe dos calmantes? Uma coisa que a pessoa pode fazer na crise de ansiedade, se a pessoa consegue notar o começo dela, ela vai conseguir segurar, controlar um pouco a respiração. A coisa toda do exercício de respiração também é para na hora que começar a crise de ansiedade. Dependendo do grau da crise, a pessoa consegue segurar um pouco ali. Então, toda coisa, e no fundo, a lógica, né, é expiração longa. Se a pessoa colocar lá na internet, ver o exercício de respiração, é sempre demorar para respirar e principalmente soltar o ar devagar. Uma dica para soltar o ar devagar, para treinar isso aí, é fazer e a pessoa fazer isso prolongadamente. Dá para fazer até por 30 segundos, isso aí, dá para soltar, só tomar cuidado para não ficar tonta, se demorar muito. Mas, então dá tranquilamente para a pessoa ir treinando, aí na hora que começar a crise de ansiedade, tentar soltar o ar devagar, porque ela já vai saber fazer isso sem fazer o barulho, né? Que não dá para fazer em qualquer lugar esse barulho. Isso seria É, muito estranho. exatamente. Ó, Seria muito... é, tem uma pergunta aqui da Mônica, como se livra do Zolpidem? Eu também tenho essa curiosidade. Então a gente faz assim para ver. Então, provavelmente você vai precisar ver bem com o seu médico direitinho, né? Como é que essa coisa se insere, né? Mas grosso modo, teu médico vai saber dar alguma medicação que encaixe
que encaixem no teu tratamento que não seja o Zolpidem. Tem várias. A pergunta é, será que tem uma ansiedade tua aí que não está... que você está tomando Zolpidem por insônia? Você fala, eu durmo mal. Mas será que é uma insônia ou é uma insônia secundária à ansiedade? Então a gente mira o canhão na tua ansiedade. Melhorando a tua ansiedade, a gente consegue ir diminuindo, tirando o Zolpidem, por exemplo. Então vai depender de por que você está tomando esse Zolpidem. Será que ficou uma coisa habitual, virou uma dependência? Aí já é uma abordagem um pouco mais complexa, né? Utilização de outras medicações para tirar o Zolpidem, né? Então, dependendo de como a coisa for, né? Vai uma estratégia diferente. É muito interessante. Crises de pânico tem alguma chance de cura? Se eu não me engano, na minha opinião de leigo, é uma coisa muito curável, né? Sim, sim. Extremamente curável, Rodrigo. Acho que o que você falou é total verdade, né? É uma coisa... As pessoas que têm crise de pânico, né? Tem as pessoas que já vão mesmo no médico, já, meu Deus do céu, me resolve isso. Chegam desesperadas. E tem as pessoas que têm quase crise de pânico, né? Que às vezes ficam com medo. Não, mas Deus me livre, eu vou ter que tomar um remédio, vou ficar dependente. Tu não vai ficar dependente. Você vai num bom médico e você não vai ficar dependente do remédio. Então, tem cura, sim, assim, totalmente tratável, né? A gente tem que sentar, né? O que eu te falei, né? Que eu converso mesmo uma hora e meia com o paciente, a gente entende todas as circunstâncias do paciente, a gente faz a intervenção farmacológica, assim, com antidepressivo, e a gente deixa a medicação para caso tenha algum sintoma mais forte, e já vai bem isso aí, viu? Olha, tem muita gente perguntando sobre o remédio Calman. Eu não conheço. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu computador agora, qual que é o Calman, então, enquanto a Ah, gente não, vai conversando. não, não Eu deixo precisa não. depois. Eu não sei qual que é, deve ser um nome comercial, Sim, é, e eu não estou sabendo o nome genérico dele. não, não, não tem problema não. Eu realmente... Tem muita gente fazendo pergunta, tá muito legal aqui. Calma, aqui, vamos ver aqui, flavonoides. Ah, a Mônica aqui tá perguntando os efeitos colaterais dos remédios, que pode dar muitos efeitos colaterais, assim, de forma geral, né? Sim. Então, efeito colateral vai variar de pessoa para pessoa, né? Vai variar do tipo de medicamento. O que eu acho que mais vale a pena é a gente fazer um bom uso dos efeitos colaterais. Então, como que funciona? O paciente tá com uma ansiedade, que ele começou a perder peso, ele está comendo menos, ele está dormindo mal. Aonde é que eu vou mirar? Eu vou mirar numa medicação que aumente o apetite, uma medicação que dê sono. Então, a gente vai direcionando a medicação para isso. Agora, não, poxa, estou numa ansiedade, eu como demais, ganhei peso, né? Que é o caso de uma paciente que eu vi essa semana. Aí eu falei assim, ó, vamos entrar com, por exemplo, a fluoxetina tem um efeito, não é tão grande, mas ajuda na perda de peso. Então a gente vai mirar o canhão para lá. Mas sem dúvida tem as medicações um efeito colateral, ou outro elas acabam tendo, né? Varia muito de pessoa para pessoa. E tem o Brintelix, por exemplo, tem que ser um médico experiente, um médico para começar, e às vezes a pessoa começa o medicamento com a dose total, o paciente não gosta, se sente mal, mas se bem usado também é uma dessas medicações também com pouco, que eu tenho visto os pacientes com pouco efeito colateral, quase nada, né? Mas pode ter um pouco de náusea se aumenta muito rápido, né? Normalmente tem que começar bem devagarinho, tem um jeito de começar, né? Eu costumo começar em aumento semanal, mas
mas aí vai muito bem. Aí dá para driblar, por exemplo, um pouco de a perda da libido, né, que acontece com algumas classes de medicamento, né, com vários. Então, mas sem dúvida sempre tem efeito colateral. Eu acho que precisa de um médico para driblar, né? Falar, pô, esse aqui, ó, ajuda em tal aspecto, né? Usar o efeito colateral a seu favor, né? Esse efeito colateral que você citou da perda da libido, né? Eu tenho alguns amigos que têm medo de tomar antidepressivo por causa desse problema. E isso é verdade ou é um mito? Não, realmente isso é verdade mesmo, né? Acontece com vários antidepressivos, principalmente esses inibidores seletivos de captação da serotonina, Prozac, fluoxetina, cetralina, né? São medicações que dão mesmo esse tipo de efeito colateral. Então dá para trocar para outra classe. Tem pacientes que eles se dão muito bem com o medicamento, aí tem umas estratégias, tem alguns pacientes que pulam um dia, isso aí conversando com o médico, tem algumas estratégias que podem ser usadas, mas quando incomoda mesmo, o negócio é trocar, viu? Tem que trocar a classe. Isso é real, o paciente reclama, não é que some a libido, assim, mas certamente diminui. É, e, e uma pergunta que me veio aqui, quando a ansiedade, o tema hoje é ansiedade, né? Uma vez que a ansiedade ela é estabilizada, como que é feito esse acompanhamento através de os remédios estão estabilizados? Como que é feito o tratamento através da psicoterapia? Poxa, bem legal a tua pergunta, viu? Então, a psicoterapia tinha, quando a gente, a formação médica, né? Eu fiz uma formação na USP, a gente tinha uma formação médica a formação médica muito rigorosa, né? Então, você estuda muito uma coisa aqui, outra coisa ali, então é muito bem estabelecido. E quando a gente entrou na psiquiatria, eu lembro que a gente ficava um pouco assustado, porque na psiquiatria tem um aspecto psicológico que ele não é quadrado. Ele é um terno feito sob medida. Então, dentro da... Mas só que tem vários tipos de terno, né? Você pode ter um terno mais para ocasiões diferentes, né? Então, roupa feita sob medida. E a psicoterapia é assim, né? Você tem diversas linhas, né? Agora, vou comentar um pouco mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Ela é mais estruturada, né? Mas não é a única que funciona. Eu acho que um bom terapeuta ajuda na ansiedade. Ponto, entendeu? Um bom terapeuta ele resolve. Mas a terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais estudos, porque ela tem uma estrutura mais regrada que permite comparar isso. Pô, terapia cognitivo-comportamental ou remédio, né? Para uma ansiedade leve, né? Porque depois da ansiedade forte precisa de remédio, não. A ansiedade moderada também. A bem leve, só com psicoterapia ela vai. Então, a pessoa vai trabalhando dentro da parte cognitiva, mas questionando o pensamento, né? Pô, não, às vezes uma vez que o paciente está estabilizado, não, estou muito preocupado com o meu trabalho e tal, poxa vida, né? Eu tô preocupado, não sei se eu vou ser despedido ou não. Aí a gente começa a conversar, mas como é que... Opa, o que aconteceu aqui? Foi automático que esse negócio virou. Opa, tá mostrando aqui, vamos ver se volta. Aí Aê, voltou. voltou girou sem eu mexer, sem Ah, encostar nele. Vai saber. Então, voltando aqui, né? Então, você mexe na cognição, aí a pessoa vai... Pô, mas por que tu tá preocupado com o seu trabalho? Começa a ver a circunstância dela. E começa a ver, ó... E muitas vezes a pessoa já chega, ela começa a falar, pô, não, realmente... Pô, se eu perder o emprego, eu tenho uma reserva, ou eu tenho um familiar. Ia ser muito ruim mesmo, ou não tenho uma reserva, mas eu tenho o apoio da família, teria um seguro-desemprego. Aí a pessoa começa
Fala, bom, você começa a questionar a pessoa em vários aspectos. Pô, estou muito preocupado com o meu relacionamento. Não sei se a pessoa gosta mesmo de mim, se ela gosta mesmo de mim, se é assim. Aí começa a trabalhar os aspectos, pô, e algumas coisas a gente tem que entrar mais assim, pô, e por que você está nesse relacionamento? Tem uma série de coisas e, e também tem um aspecto comportamental. Algumas pessoas que têm fobias, algumas fobias a vencer. Também é interessante a gente expor as pessoas a circunstâncias que as deixam com medo. E a gente começa com uma lógica, né, de começar pelo medo pequeno, né? Então, a pessoa, poxa vida, né, ó, tinha um paciente, por exemplo, muito fóbico, né? É, aí, pô, tem dificuldade de pegar elevador, tem dificuldade de pegar avião, tem dificuldade de várias coisas. Aí eu falo, ó, e ficar na frente do elevador, como é que é pra você, né? Eu falo, não, dá um friozinho na barriga, mas beleza. Depois tu vai ficar na frente do elevador meia hora. Tu vai ficar ali na frente do elevador só. Pô, ele foi ficando, aí depois ele falou, não, coloca um pé para dentro do elevador. E agora ele pega o elevador tranquilo. Então a gente vai também desativando, porque se você mexe nos medos das pessoas, nas inseguranças, insegurança com relacionamento, insegurança, algumas inseguranças de trabalho, alguma coisa de autoestima, né? Então, às vezes a pessoa está começando no mercado de trabalho, não tem habilidade ainda. Então, o paciente que eu tinha, ele tinha muito feedback negativo, ficava muito inseguro. Isso matava ele. Eu fiz um trabalho quase de coach com ele, porque eu falei, ó, você vai me trazer, todo dia tu vai anotar o que você pode melhorar no trabalho. Tu vai me trazer aqui. Aí eu fui um pouco, lógico, fazer consulta normal, né? Mas eu fui fazendo um pouco de trabalho de coach com ele, vendo ó, onde você pode melhorar no trabalho. E ele mesmo me anotando, e ele cresceu pra caramba, começou a tomar feedback positivo, a autoestima dele melhorou pra caramba e ele tocou pra frente. Então, o trabalho de psicoterapia, né, pode ser muito diverso, né, de um paciente para outro, né, dependendo da demanda, onde que tá, onde que a ansiedade pega, e É, varia e bastante. aqui deu alerta para mim, a gente já está aqui 50 minutos, a nossa conversa está excelente e o máximo permitido é 1 hora. Então a gente já tem que caminhar pro final dela e me veio uma pergunta muito interessante, assim, na sua visão, a pessoa que tem ansiedade, que contrai ansiedade, né? Ela vem mais por causa dos fatores psicológicos do ambiente, dos problemas psicológicos, ou a questão dos neurotransmissores em desarmonia e mais psiquiátrico? Tá, ótima pergunta que você fez. Tá. Bom, a ansiedade é um assunto, ansiedade fisiologicamente é um assunto bem complexo, né? Então a gente tem os modelos animais que pegam os bichinhos lá. Então como é que você sabe que um rato, como é que você simula uma ansiedade num rato, né? Bom, você pega e põe um pelinho de gato ali onde ele está. E o rato fica ansioso. Como é que você simula o medo? Você põe o gato. Outro jeito de simular a ansiedade no rato é você botar o cheiro do gato. Porque no fundo a ansiedade é, pô, tem alguma coisa ruim que pode vir a acontecer. E é muito interessante o rato, né? Quando a gente quer testar um antidepressivo e tal, o rato tá, por exemplo, você põe ele num quadradão, né? Sei lá, um retângulo, né? Tipo de como se fosse um estádio, vai, para o tamanho do rato, seria tipo um estádio. O rato mais tranquilo, ele fica girando, ele fica andando no meio do negócio. Agora, o rato mais ansioso, ele vai tender a ficar na borda disso daí. Então, a ansiedade, ela pode ter... Agora, como é que a coisa se origina? Né? Tem, durante a infância, a gente tem o que a gente chama de medos normativos, né? Tem uma época que você tem medo de furacão, de relâmpago, tem medo do escuro, isso é tudo normal. Então, eventualmente, uma hipertrofia disso daí, de um desses medos,
por algum mecanismo de como você é criado. Isso pode já deixar um traço de personalidade. Algumas coisas, uma educação muito rígida deixa a pessoa ansiosa, uma educação muito linha dura, muito um pai que te larga muito gera uma sensação de insegurança. Um pai superprotetor também gera uma sensação de insegurança, porque é o pai que não te deixa fazer nada sozinho. Então, agora, um trauma de infância, não estou falando aqui, trauma lato senso, né? A pessoa foi, a casa era muito, tinha muita gritaria, ou sei lá, o jeito que o pai e a mãe lidavam também pode, isso pode gerar uma memória no que a gente chama de eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, uma região do cérebro, a pituitária, que é uma glandulinha que tem aqui perto do cérebro, e a adrenal. Então, essa memória fica fixa, né? E a pessoa vai tendo, como fala, uma descarga, esse eixo fica hipertrofiado. Deixa eu ver, só o Calman, né, eu ia comentar aqui que eu achei, as pessoas perguntaram, o Calman é a passiflora, mais alguns outros fitoterápicos. Funciona para a ansiedade, mas diria que tem um componente, assim, é diferente de medicamento, né? Então o medicamento ele é bem mais eficaz. Mas passiflora Calman funciona, né? É um fitoterápico que realmente funciona para tratamento de ansiedade, melhora, né? Assim como o chá de camomila, mas são ajudas pequenas, pontuais, não tão grandes. Tem o Renan Caminhoto aí, que é um cara bacana dos suplementos, ele fala muito do magnésio também, o magnésio também ajuda. Tem algumas ômega 3 também ajuda, tem alguns suplementos que ajudam um pouco. E aí, como alguém comentou, o exercício físico diminui a inflamação e o exercício físico ajuda numa gama de coisas por essa diminuição de inflamação, depressão, ansiedade. É bem interessante também. Já pegando um gancho falando de um monte de coisa aqui. Não, tá ótimo. A nossa live foi excelente. A gente já vai ter que encerrar aqui para garantir que ela vai ficar salva. Aí Isso. já fica até meu convite para a gente fazer sobre outro tema que foi muito legal hoje, a conversa de hoje. Com certeza, vai ser um prazer, viu, Rodrigo? Adorei a conversa. Eu também, muita gente aqui tá adorando também. Adorei a conversa, foi excelente, foi bem gostoso. Eu vi que eu gosto dessa interação com o pessoal, poder responder as perguntas, responder. Acho que o pessoal também gosta, né? Acho que vale bem a pena. Exatamente. Foi Vale muito bem a... bom. Eu queria agradecer e muito obrigado mesmo. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.